Ó Deus Todo-Poderoso, nós entramos na Tua presença agora e pedimos perdão das nossas falhas. Tudo que nós falamos, pensamos, fizemos que tem entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Se falamos algo, pensamos que tenha ferido o Seu coração, nos perdoa. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, perdoa-nos. Passa do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue, Senhor. Passa do Teu sangue sobre mentes e corações. Passa do Teu sangue sobre pensamentos e sentimentos. Passa do Teu sangue sobre os olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do Teu sangue sobre cada vida. Vai passando do Teu sangue agora. Nos queima do alto da cabeça à planta dos pés. Passa do Teu sangue sobre todo o ministério Mudança de Vida, sobre todo o nosso povo em todo lugar. Visita os nossos templos, os nossos líderes. E eu peço nesse momento, meu Deus, que o Senhor venha abençoar cada templo, cada líder. Que a palavra seja pregada com responsabilidade. Que o temor do Senhor faça parte da vida de cada um. Que todos sejam poderosamente abençoados com a direção. E sejam renovados, vivificados, fortalecidos, transformados. Que seja um domingo espetacular, transformador. Que todos possam ser erguidos, que se voltem para o Senhor. Que nenhum saia da mesma maneira que entrou. Que a palavra fale aos corações e transforme radicalmente vidas. Cubra-nos com Teu sangue. Eu quero repreender todas as obras do mal. Inveja, olho gordo, maldades, pragas, rituais demoníacos. Todas as atuações demoníacas eu repreendo em nome de Jesus. Todo mal. Tudo que se levantou contra nós. Todas as armações no mundo espiritual, eu repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo que foi armado no mundo espiritual, tudo que foi armado no mundo espiritual para atrapalhar, para roubar vidas, eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. O sangue tem poder, o Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue nos garante a vitória. O Teu sangue nos purifica de todo mal. Vai passando do Teu sangue sobre nós. Passa do Teu sangue sobre a igreja. Passa do Teu sangue sobre cada vida. Renova cada um. Fortaleça. Fala aos corações. Transforma. Eu peço a Tua manifestação aqui. Eu não sei o que cada um precisa, mas sei que o Senhor sempre tem o que cada um de nós precisamos. Eu peço que todos sejam erguidos e fortalecidos e renovados e transformados, que seja uma manhã extraordinária, que nenhum saia da mesma maneira que entrou, mas que todos possam viver, experimentar da Sua glória, do Seu poder, viver experiências, meu Deus, profundas com o Senhor, que a palavra fale. Assuma o controle dessa reunião e se faça presente, porque nós precisamos demais do Senhor. Sem o Senhor não tem vida, não há vida, não há esperança, não há amanhã. Mas com o Senhor, nós, como diz a Tua palavra, sorrimos para o futuro, porque nós sabemos que o Senhor nos destinou para a vitória e que o Senhor tem nos levado para dias gloriosos. Muito obrigada por tudo, meu Deus, porque o Senhor é bom, a Sua bondade dura para sempre, porque nos salvou, porque tem nos conduzido na Sua, através da Sua palavra, na Sua maravilhosa luz. O Senhor tem nos abençoado, tem iluminado a nossa vida. Muito obrigada. Eu agradeço ao Senhor, porque o nosso nome está no livro da vida e porque o Senhor tem nos chamado para grandes coisas. Tem misericórdia de nós, derrama da Tua unção, se faça presente. Nós temos sede, nós temos fome, nós necessitamos da Tua presença. Sem o Senhor, na nossa vida, nós sabemos que não podemos progredir. Não há esperança de progresso, mas com o Senhor
nós sabemos que podemos vencer e avançar. Muito obrigada, nós te amamos, assuma o controle dessa reunião e se manifesta aqui. Obrigada, Deus, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, não por baixo. Aleluia, graças a Deus. Eu acredito que o Senhor sempre, de tempos em tempos, Ele trabalha para dar aquela oportunidade à pessoa dela recomeçar. Orando ao Senhor, o que Ele colocou no meu coração é que, com certeza, hoje se abre um portal para novos começos. E a palavra que Ele nos deu vai mostrar isso a você e te dar esperança que não é tarde demais. Não é tarde para quem está distante. Não é tarde para quem, teoricamente, está no Senhor, mas já o deixou no coração. Como Israel, no coração voltou para o Egito. Eu creio que nós, nessa nossa caminhada de fé, às vezes tropeçamos, caímos, erramos feio, como Pedro. Vamos para Marcos 16, 1 ao 7. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. O primeiro dia da semana, num domingo, como esse, você vê que ficou registrado os detalhes para mostrar o interesse das pessoas em buscar o Senhor. Elas foram no sepulcro, tiveram a delicadeza de ir lá e compraram especiarias para ungir o corpo de Jesus. Foram no domingo, no primeiro dia da semana. Elas foram até bem cedo, cedinho. Como você levantou, eu acredito que elas foram mais cedo que isso. Eu não sei que hora que você se levantou para estar aqui, mas elas se levantaram cedinho para ir no sepulcro. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Vamos juntos? Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Talvez você ainda não entendeu a profundidade disso aqui.
Só alguém que errou muito e que se sente devastado, acabado, pode entender isso aqui. Você não vê nenhum dos outros escritores, nem Mateus, nem Lucas, nem João, falarem isso aqui. Você só encontra esse detalhe no livro de Marcos. Porque Marcos, ele foi um seguidor, ele foi um jovem que seguiu a Pedro. Então, nós podemos ver que esse detalhe não ficou de fora, um detalhe muito importante. Diga aos discípulos e a Pedro. Diga aos discípulos, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão. É provável que o livro de Marcos foi todo narrado por Pedro, ditado por Pedro, mas escrito por Marcos. E ele não deixou esse detalhe passar, e você não encontra em nenhum outro lugar. Porque 3 dias antes, ele havia cometido um pecado grave. Vamos lá e depois voltamos para cá. Lucas 22:54. Então prenderam-no e levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia a distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele, mas ele negou. Mulher, não conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor, olha isso aqui. Diga comigo: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. No Marcos 14, 70 a 72, diz: de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar, a praguejar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Aqui em Lucas 12, 9 diz: mas aquele que me negara diante dos homens, será negado diante dos homens. Em Mateus 26, 31, ele disse: então Jesus lhes disse: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: é seguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Nós vemos aqui um homem
que passou a vida sem saber quem ele era. Ele nasceu dentro da lei, ele pensava com a cabeça da lei. Então, tudo que ele entendia era uma religião, o que ele servia e o que ele entendia sobre a fé era uma religião fria, vazia, que ele tinha que cumprir com muitas regras, mas não preenchia. E, enfim, ele nunca realmente conheceu a Deus. Mas quando ele foi chamado, e você encontra isso em Mateus, ele deixou as redes. Mateus 4, 18. Quando o Senhor o chamou, ele tinha acabado de pescar, estava com as redes, ele imediatamente, no mesmo instante, ele deixou as redes. Depois, quando ele viu aquela maravilha da pesca maravilhosa, ele se afastou e disse, Senhor, ele disse, se afasta de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele foi capaz de seguir o Senhor, deixar tudo de imediato. Sabe quando você é chamado e você deixa tudo? Ele foi. Quando ele viu aquele milagre da pesca maravilhosa, ele disse, se afasta, eu sou um homem pecador. Ele estava vendo em Jesus um santo. E ele entendia que a religião não tinha o poder de purificá-lo. Ele era um religioso, ele nasceu dentro da lei, ele passou por tudo dentro da lei. Ele tinha uma religião, e ele se afastou. Você vê aqui no Lucas 5:8, ele disse, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele entendeu, eu sou só um religioso que vive no pecado. Eu tenho uma religião, mas eu sou um pecador. Ele reconheceu em Jesus um santo e ele um pecador. Quando o Senhor o chamou, andando aqui no 4:18, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. E daí em diante, você vê a história do Pedro, impulsivo, precipitado, o mais falante, o que sempre estava se manifestando de alguma forma. Em função disso, acredito que ele se convenceu de que ele era um homem espiritual, um homem capaz de passar por qualquer coisa. Sabe quando você se envolve tanto com as coisas e você começa a se convencer que você é uma pessoa que, na verdade, você não é? Você vê Pedro em várias situações, como, por exemplo, quando ele pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? A própria colocação que ele faz é de alguém que achou que ia impressionar o Senhor. 7, o Senhor disse, não, 70 vezes 7. Sabe quando alguém chega e faz uma pergunta, mas já dá a resposta como que, está vendo? Eu sou espiritual, eu sei o que fazer. Não é nem perdoar uma vez, é 7, né, Senhor? Então, ele gostava de se mostrar. Mostrar aquela espiritualidade. Eu sou espiritual. E, de repente, ele foi testado. Ele foi testado de uma forma que talvez ele
tinha uma segurança, tanto que eu acabei de ler, ele disse, ainda eu sou capaz de ser preso, morrer pelo Senhor. Mas ele caiu diante da pergunta de uma criada, de uma mulher que não tinha poder nenhum sobre ele, que não podia fazer mal a ele. Ele caiu diante de uma pergunta. Ele caiu diante de uma pergunta de uma criada. Ele não caiu diante de uma autoridade, como um sumo sacerdote, ou mesmo diante do Pilatos, que tinha tanto poder. Ele caiu diante de uma pergunta. E ele negou o Senhor. E o que a Bíblia diz? Se você me negar diante dos homens, eu vou te negar diante dos anjos. Então ele cometeu um pecado grave. Ele negou o Senhor. Não uma nem duas, ele negou 3 vezes. E ele tinha certeza que ele era capaz de morrer, de ser preso e morrer pelo Senhor. Ele tentou mostrar o amor dele pelo Senhor diversas vezes. Sabe quando a pessoa tenta mostrar o amor dele? Por exemplo, quando Jesus estava preso, ele pegou a espada e cortou a orelha, decepou a orelha do servo do sumo sacerdote. E o Senhor colocou, ele achou que ele podia amar o Senhor daquela maneira. Por exemplo, quando o Senhor foi na lavagem dos pés, ele disse, Senhor, o Senhor nunca vai lavar meus pés. Ele falou, Pedro, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedro vira para ele e diz, então, Senhor, lava tudo, lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo. Ele diz, Pedro, não é essa, você vai entender, hoje você não entende. Então ele estava em todas. Mas havia uma fome que nós já falamos sobre Pedro. Pedro tinha uma fome. Ele foi o único aqui, e é importante eu ler isso de novo em Mateus 16, 13. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão vencê-la, e eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ele foi o único que respondeu, tu és o Cristo. E o Senhor disse, você é uma pessoa feliz, é um bem-aventurado. Porque isso não foi revelado por homem, ninguém contou isso para você. Você não leu isso em algum lugar. Foi o meu Pai que revelou isso a você. E por isso eu vou levantar a minha igreja por seu intermédio. E eu vou te dar poder para mover o reino dos céus. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. Então uma pessoa que viu tanto, andou sobre as águas, passou por tantas coisas. Agora, ele cai. Diante de uma pergunta. Ele jamais na vida dele imaginou que ele cairia daquela maneira. E ele tropeçou. Diante de uma pergunta. De uma criada. Então você imagina, na cabeça desse homem, quando ele negou a 3ª vez, o Senhor olhou para ele, como nós. Quer dizer, dentro dele, seria melhor que o Senhor não ficasse sabendo, mas o Senhor olhou para ele e viu que ele negou a 3ª vez. Ele saiu e chorou amargamente. Aquele homem estava destruído por dentro. Eu quero que você trabalhe um pouco com a cabeça desse homem agora, que viveu tantas coisas,
deixou a vida, jogou as redes no mesmo instante, reconheceu que o Senhor era um santo e ele era um pecador, apesar de ter religião, que tinha vivido tantas experiências, foi ele, o único a dizer que o Senhor era o Cristo. E agora ele tropeça diante de uma pergunta. Ele foi, e quando o Senhor está prestes a ser crucificado, ele tropeça, e ele magoou o coração do Senhor daquela maneira. E o Senhor olhou para ele quando ele o negou a terceira vez. Eu quero que você imagine, realize na mente, o Senhor Jesus olhou para ele e viu que ele o negou a terceira vez, diante de todos, diante daquela criada, diante daqueles homens. Então aquilo deve ter devastado com ele. E aquilo deve ter, passou um filme na cabeça dele. Tudo isso que nós lemos e muitas outras coisas, eu deixei tudo lá atrás. E agora eu tropeço quando ele está prestes a ser crucificado. Eu passei por tantas coisas. E aquilo agora o diabo culpa, condena e começa a trabalhar. Nunca mais eu vou viver experiências especiais como eu vivi no Monte da Transfiguração com o Senhor. Nunca mais vou ser um companheiro de oração, o qual eu acabei não sendo nem um companheiro, porque eu acabei dormindo. Eu perdi essa oportunidade. Nunca mais o Senhor vai confiar algo grande nas minhas mãos. Nunca mais eu vou estar do lado do Senhor. O Senhor me abandonou. O Senhor não vai mais olhar para mim. Eu cometi um pecado muito grave. Eu neguei diante dos homens. Eu achava que eu estava pronto para morrer, eu estava pronto para ser preso, e eu neguei, eu caí, eu tropecei, diante de uma pergunta de uma criada. Então, imagina o quanto esse homem devia estar devastado por dentro. O Senhor não vai mais olhar para mim. Acabou para mim. Ele lá disse que ia levantar a igreja dele por meu intermédio, mas agora ele não deve fazer isso mais. Ele não vai confiar nada grande mais nas minhas mãos. Eu nunca mais terei experiências grandiosas com o Senhor. Eu nunca mais vou viver nada do que eu vivi, que estava determinado eu viver. Nunca mais, nunca mais. Então imagina alguém que está devastado. Uma pessoa destruída espiritualmente, massacrada emocionalmente, porque caiu, fracassou, cometeu um pecado contra o Senhor, o negou. 3 dias antes. Imagina esses 3 dias de tormento. E agora o Senhor incumbe um anjo de dizer: fale aos seus discípulos e a Pedro. Será que você pode imaginar o que significa essa colocação do anjo e a Pedro? Ele não disse a João, o amado. Ele não disse a Tomé, o mais necessitado, o que não creu. Ele não falou aqueles que eram os melhores, não falou o nome dos melhores ou dos mais necessitados. Ele falou a Pedro. Porque certamente ele sabia, e ele olhou para o Pedro quando Pedro o negou a terceira vez. Ele sabia o quão destruído e devastado estava aquele homem. E ali ele o encorajou, dizendo: e a Pedro, os discípulos e a Pedro. Ele disse a Pedro. Isso nos dá uma esperança, traz um renovo, nos encoraja.
Porque depois de tudo que Pedro fez, o Senhor disse, diga aos discípulos e a Pedro. 3 dias antes, Pedro tinha cometido um grande pecado. 3 dias depois, certamente devastado, lá estava o anjo, mandado pelo Senhor, mandando colocar o nome do Pedro fora dos discípulos, todos os seus discípulos, e a Pedro. Isso é tão forte. Isso traz uma esperança e um renovo para nós. Isso nos encoraja. Porque quem já não tropeçou feio? Quem não cometeu um pecado e feriu o coração do Senhor? E o diabo foi massacrando com acusações e condenações. Quem já não se encontrou numa situação de achar, acabou para mim? Deus nunca mais vai olhar para mim, vai me abandonar, Ele não vai fazer nada de bom para mim mais, acabou, o meu destino está acabado, está alterado, está destruído, eu errei demais, eu pequei demais, eu fui longe demais, acabou, e de repente você ouve aos seus discípulos e a Pedro, 3 dias antes, Pedro tinha cometido aquele pecado grave, o Senhor olhou para ele, quando ele o negou a 3ª vez. 3 dias depois, o anjo estava lá. Fale aos seus discípulos que ele ressuscitou, está indo adiante deles, vai se encontrar com eles. E a Pedro. Esse Pedro, essa colocação, eu posso tirar o Pedro e colocar em você. Eu. Nós. Pedro foi longe num erro, um erro grave. Mas o Senhor não o deixou, não o abandonou, falou o nome dele, o encorajando a se levantar, porque é certo que o Pedro não tinha coragem de levantar a cabeça e ir ao encontro do Senhor, mas quando ele recebeu aos discípulos e a Pedro, aquilo foi um encorajamento para ele se levantar e ir ao encontro do Senhor e recomeçar a vida dele. Ali foi um portal que se abriu para um novo tempo na vida do Pedro. E a mesma coisa eu acredito que está acontecendo hoje. Um portal está sendo aberto para você recomeçar no Senhor. Para você deixar tudo para trás. Tropeços, erros, não importa. Todo esse passado, essas atitudes, 3 dias depois, 3 dias antes, ele havia cometido um pecado gravíssimo. 3 dias depois, o Senhor estava dizendo, diga aos seus discípulos e a Pedro, para mostrar que Ele não nos deixa, que Ele não nos abandona. Uma vez que o Senhor nos salva, Ele nos salvará para sempre. Uma vez que o Senhor te salvou, Ele vai te salvar para sempre. Ele não espera que você se entregue agora e fique aí remoendo todos os erros e passos errados que deu. Mas que você faça como Pedro fez, que você se levante e vá ao encontro do Senhor. Porque aquele Pedro, cheio de si, arrogante, quando ele caiu diante de uma pergunta de uma criada, ele ali foi o momento importante, um momento muito importante na vida dele, porque ele se viu como ele realmente era. Ele viu a pessoa egoísta, arrogante, cheia de si mesma. Ele vivia cheio dele mesmo. Sabe aquela pessoa que precisa se esvaziar? Ele nunca havia se esvaziado. Ele ainda era um religioso. Apesar dele ter uma fome e ter tido revelações, ele precisava
saber que ele não era tudo aquilo que ele achava que ele era. Sabe quando uma pessoa acha que ela tem mais comunhão do que todo mundo, que ela é mais do que todo mundo, que ela conhece mais do que todo mundo, que ela tem mais estrutura que todo mundo, que ela é mais forte que todo mundo, e de repente ela é testada numa situação e ela cai. Ela cede para aquilo. E aquilo serve para ver que ela não era aquilo que ela achava que ela era. E que ela precisa depender do Senhor e andar em humildade e se aprofundar nele através de um relacionamento, que ela precisa trilhar o caminho certo, porque o caminho que ela estava trilhando ainda era um caminho de engano, porque ela achava que era uma coisa que ela não era. Pedro achava que ele era uma coisa, tanto que ele bateu o pé e disse: eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto para morrer. E o Senhor disse: antes do galo cantar 2 vezes, você vai ter me negado 3 vezes já. Mas ele achou que o Senhor estava enganado, tinha interpretado ele mal, qualquer coisa, menos que ele faria aquilo. Sabe quando você jamais passou pela tua cabeça que você seria capaz de fazer uma coisa e de repente você se vê fazendo aquilo? E na verdade Deus permite, Ele te testa e permite algo na sua vida, para que você realmente se curve diante dEle, como deve ser. Porque o Pedro, depois daquela queda, daquele tropeço tão importante, ele foi um outro Pedro. Agora, ele foi confrontado, ele se viu como ele realmente era. E ele viu que ele precisava se esvaziar, que ele precisava se humilhar, que ele precisava depender do Senhor, porque até então ele era muito forte na alma, mas muito fraco no espírito. Muito fraco no espírito. E ele precisava ser fortalecido no espírito e enfraquecer a alma. Porque a alma era muito forte, melhor dizendo. Sabe aquela pessoa que eu faço? Não, eu sou espiritual. Não, eu dou conta. Eu isso, eu aquilo, eu. Essas pessoas, como Pedro, ele muitas vezes olhava para as pessoas como que, realmente, eu consigo mais. E de repente ele caiu diante de uma pergunta, de uma criada. Não foi diante do sumo sacerdote ou do Pilatos. Foi diante de uma pessoa que não tinha poder nenhum. Então, você vê que ele tinha vivido coisas grandes e agora ele tropeçou numa coisa pequena. Mas ele tropeçou feio. Ele negou o Senhor 3 vezes, negou uma vez, negou de novo, negou. Então, você vê que aquilo foi forte. A 3ª vez que ele negou, o Senhor olhou bem firme para ele. E ele viu que o Senhor sabia o que ele tinha feito, e naquele momento ele se lembrou do que o Senhor havia dito. Quando o galo cantar 2 vezes, antes dele cantar 2 vezes, você terá me negado 3 vezes. Você vai descobrir, ali o Senhor estava dizendo, você vai descobrir que você precisa se esvaziar. Que você não é essa pessoa que você tem achado, você acha que você é. Espiritualmente. Então, aquela queda foi muito importante para mostrar quem ele era para ele, porque ele mesmo não se via. Ele vivia nele, mas ele não se conhecia. Ele não se via. Ele tinha uma visão errada dele, equivocada. Só que quando ele negou o Senhor, a 3ª vez que o Senhor olhou para ele, e ele lembrou
ali ele desmontou. Porque ali ele viu o quanto ele era miserável, o pecado que ele havia cometido. Agora, na crucificação, no momento que o Senhor mais precisava dele, foi a hora que ele abandonou, negou. Então aquilo certamente destruiu com ele por dentro. E ele achou que tudo havia terminado. Sabe quando uma pessoa, dentro dela, acabou para mim? Acabou. Agora eu fui longe demais, eu falei o que eu não devia, eu fiz o que eu não devia, eu sou um conhecedor, eu pequei, acabou para mim. Meu destino certamente foi alterado, minha vida acabou para mim. E aí o anjo fala: vão e contem aos discípulos dele e a Pedro. Você imagina para quem está devastado e vendo a vida como a minha vida acabou, e saber que o nome dele foi o único a ser citado. Foi o único. Era o Senhor ali dizendo: Pedro, eu só estou começando na sua vida. Se levanta e venha ao meu encontro. E o Pedro foi, e esse homem, que um dia, se ele tivesse agora com o microfone testemunhando, e ele certamente, eu acredito, estudando a personalidade dele, que ele estaria falando exatamente isso. Eu era um arrogante, cheio, nunca tinha eu estava cheio de mim mesmo, eu nunca havia me esvaziado, eu achava que eu era uma coisa que eu não era, até eu tinha certeza que eu podia passar por isso, por aquilo, até o dia que eu fui testado. E caí numa pergunta que me foi feita por uma criada que não podia fazer nada contra mim. E eu neguei o Senhor, eu praguejei, eu lancei maldições, eu fui com toda a força para convencer aquelas pessoas e aquela mulher que eu não conhecia Jesus. Pedro negou com palavras, mas muitas pessoas têm negado na vida das mais diversas formas o Senhor. Negado. Ele negou diante dos homens. Quantos que até hoje têm negado o Senhor diante dos homens? Tem negado na faculdade, na escola, no meio dos amigos. Tem vergonha de ser um cristão, tem vergonha de admitir que conhece a Deus, tem vergonha. O Pedro ficou com medo, foi assombrado por aquele medo. Algumas pessoas, elas têm vergonha, elas têm medo também de serem criticadas, rejeitadas. E elas negam o Senhor com a sua postura, com as suas críticas. Às vezes lá dentro elas nem acreditam naquilo, porque o Pedro, ele conhecia o Senhor e não era o que ele acreditava, mas ele falou. Algumas pessoas, elas creem diferente, mas para impressionar as pessoas, os amigos. Elas se unem e falam mal também, elas criticam, elas fazem piadas do evangelho, de crente. Lá dentro, elas não concordam com aquilo, mas elas falam. Lá dentro, como Pedro não concordava com o que ele estava fazendo, mas ele estava fazendo. Sabe quando a pessoa vai contra a sua própria consciência? Quantas pessoas que têm ido contra a própria consciência? Lá dentro, elas sabem que é diferente, elas não concordam com aquilo, mas elas estão fazendo, mas elas estão falando, mas elas estão agindo. O Pedro, ele não concordava com o que ele estava fazendo. Ele não acreditava naquilo. Mas ele fez. Ele foi contra a própria consciência. Ele se intimidou, ele se acovardou ali. E muitas pessoas têm se intimidado, têm se acovardado diante de nada. De pessoas que não têm o poder de fazer nada contra elas, mas apenas elas
elas não querem contrariar, elas não querem ser rejeitadas ou criticadas, elas não querem uma opinião diferente. Eu não sei. E vão se distanciando do caminho da verdade. Porque depois que elas caem, elas se sentem tão miseráveis, e o diabo acusa de tal maneira, e culpa de tal maneira, e elas têm vergonha de Deus, têm vergonha das pessoas, têm vergonha de voltar para a igreja, têm vergonha delas, elas se sentem perdidas, elas acham que não vão conseguir mais, que Deus não vai mais fazer nada por elas, que é o fim para elas, que Ele não vai poder fazer nada do que Ele havia planejado. Acabou. Exatamente o que Pedro estava pensando certamente. Puxa, o Senhor ia levantar a igreja dele por meu intermédio. Agora Ele não vai fazer mais. Ele ia me dar o poder, as chaves do reino dos céus. Ele não vai fazer mais. Eu nunca mais vou viver situações que eu vivi com o Senhor. Nunca mais eu vou ter experiências. E ali, quando o anjo disse, vão e digam aos seus discípulos e a Pedro, ele estava encorajando o Pedro a se levantar e ir ao encontro do Senhor. E o Pedro foi ao encontro do Senhor. E aquele Pedro devastado foi restaurado. E mais tarde, ainda no capítulo 21 de João, que o Senhor pergunta a ele 3 vezes, ele não tinha negado 3? Fez a pergunta 3. Negou 3, agora perguntou 3 vezes, você me ama? Você me ama, você me ama. E no original, esse ama, eu já preguei recentemente sobre isso, a resposta do Pedro no original é, eu não tenho o amor ágape. O amor que ele tinha era um amor fraternal. O amor filéu, não o amor ágape. E o que significa não ter o amor ágape? É o amor incondicional, o amor capaz de passar por qualquer coisa. Então ele respondeu as 3 vezes, eu te amo, Senhor, mas com amor fraternal. Eu te amo como um amigo. Ele estava dizendo, eu não tenho o que é preciso, o que o Senhor precisa. Eu não tenho o que é necessário para poder realizar o que o Senhor quer. Eu não tenho. E foi aí que o Senhor disse para ele, na 3ª vez, agora vai então e cuide dos meus cordeiros. Porque foi a primeira vez que o Pedro não se gabou. Não, eu posso, eu te amo, eu morro pelo Senhor, eu faço isso. Sim, Senhor, eu te amo, mas a verdade é uma só. Eu te amo como amigo, eu te amo com amor fraternal. Eu não sou capaz de morrer pelo Senhor, eu não sou capaz disso, daquilo. Então, ali ele já era um outro Pedro. Era um Pedro sincero, um Pedro que se esvaziou, um Pedro que não estava mais cheio de si mesmo. Um Pedro capaz de falar a verdade, sem se preocupar, eu preciso impressionar com a minha espiritualidade. Ali era um Pedro, o Pedro que o Senhor podia usar, mas ele não chegaria naquele ponto, se ele também não tivesse caído daquela forma e visto a sua miséria, porque ele não conseguia ver. E aquela queda mostrou que ele não era aquilo. Que ele precisava se esvaziar. Mas o meu ponto é que quando ele se sentiu arruinado para sempre, o Senhor falou só o nome dele, encorajando a se levantar e a seguir. E ele se levantou, seguiu e foi um instrumento nas mãos do Senhor. Tem passagem na Bíblia que diz que por onde ele passava até a sombra, quando a sombra dele, alguém estava sobre a sombra, recebia cura, até a sombra curava, a unção que havia nele. Nós vimos recentemente que ele ia ser decapitado ao amanhecer, ele estava dormindo. Agora era um Pedro confiante, que vivia para Deus, de verdade, que tinha uma vida
real. Agora ele tinha relacionamento com Deus. O Senhor levantou para ele que certamente achou, acabou. O Senhor levantou a igreja por intermédio dele. Ele foi um instrumento no reino. Ele viveu coisas fascinantes, grandiosas com o Senhor. Ele foi um instrumento nas mãos do Senhor e viveu o poder de Deus. Então dali em diante, ele viveu a glória de Deus e foi um instrumento muito importante para a igreja. Quando nós lemos o livro de Pedro, nós vemos ali a importância desse apóstolo. Nós vimos aqui o próprio livro de Marcos, que certamente foi narrado por ele para Marcos. A importância desse homem. Mas um dia ele se viu devastado. Mas o Senhor disse: vão e digam aos seus discípulos e a Pedro. 3 dias depois dele ter pecado gravemente, 3 dias antes estava ele lá negando o Senhor. 3 dias depois, o anjo estava dizendo: e a Pedro? Então eu acredito, ali foi um portal que se abriu para ele recomeçar a vida dele. E ser tudo o que o Senhor havia determinado que ele fosse. E a mesma coisa acontece aqui. Eu acredito que hoje se abre um portal para você entrar e ser tudo, se levantar e ir ao encontro do Senhor, e ser tudo que o Senhor determinou para a sua vida, e cumprir com o seu destino, e nunca mais voltar a ser o mesmo Pedro, nunca mais retroceder, agora seguir nessa direção, e ser um instrumento nas mãos de Deus, como estava determinado, como Ele determinou desde o início. Isso é muito forte. Ele disse, o anjo disse: vão e digam aos discípulos dele, e a Pedro, e a Pedro, e a Pedro. Você imagina o que significa para uma pessoa que sente que a sua vida acabou, o seu nome ser citado? Para ninguém isso foi importante, porque você não encontra em nenhum dos outros evangelhos, mas você encontra aqui. Porque certamente foi o próprio Pedro que não deixou passar, narrando para o Marcos. O quanto foi importante para ele que fosse dito o nome dele. A esperança dele foi renovada, ele foi encorajado. Ele teve a chance de recomeçar, porque o anjo foi impulsionado pelo Senhor a dizer: vão e digam aos seus discípulos. Ele não era discípulo também? Era. Só que ele era alguém que certamente não tinha força para erguer a cabeça. E a Pedro. Só quem se sente num beco sem saída, destruído, numa angústia de morte, pode entender. Só quem já esteve lá, no fundo do poço, sentindo que traiu o Senhor, feriu o Senhor, tomou o rumo errado, fez coisas que tinha certeza que não faria. Só quem já tropeçou sabe o que significa ir a Pedro. Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. João era o amado do Senhor. Tomé duvidou da ressurreição do Senhor. O anjo não mencionou os melhores discípulos ou os mais necessitados, mas especificamente Pedro. Pedro. Aleluia.
Eu quero que você rasgue o seu coração e dê lugar ao Espírito Santo. Porque é certo que Ele está buscando cada um. É certo que Ele está chamando por cada um. Vão e digam aos seus discípulos e a Pedro: certamente a dificuldade dele se recuperar era grande, porque quando todos os discípulos foram embora, e o Senhor disse: vocês querem ir também? Ele disse: para onde, Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Ele reconheceu que Ele era o Cristo. Então, ele estava vivendo algo que ele não acreditava jamais acreditou que seria capaz de fazer, de tropeçar daquela forma. Talvez há pessoas aqui que tropeçaram em algo que jamais imaginou. Se dissesse que você ia, meu Deus, eu não imaginei que eu ia voltar a fazer isso, a agir assim, a cair nisso, a ter esse mesmo tipo de reação. Eu tinha certeza que isso não ia acontecer mais. Talvez você tenha sentido internamente devastado. Mas aí vem a palavra: digam aos seus discípulos e a Pedro. Digam aos seus discípulos e a você, porque é para você a palavra. É um portal que se abre para você zerar e recomeçar. O Senhor está dizendo que Ele vai fazer tudo o que Ele havia determinado fazer na sua vida, que Ele vai cumprir com tudo que Ele havia determinado para o seu destino. Não terminou, você tem muito que realizar para o reino e será grande aos olhos do Senhor. Você tem uma longa caminhada, não terminou, e talvez o diabo te assombra com pensamentos, sentimentos, talvez até usa pessoas para jogar na sua cara coisas. Só quem se sentiu lá embaixo, sem forças para erguer a cabeça, é que sabe o que significa. Vão e diga aos seus discípulos e a Pedro. Porque a Pedro dá esperança para mim, dá esperança para você, para nós dizermos para o diabo: não, 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 não terminou. Eu cometi esse erro, mas eu não vou ficar aqui. Teve chance, esperança, o Senhor falou, o anjo falou o nome do Pedro. E Ele está falando o meu nome hoje, e eu posso recomeçar, e eu posso seguir o meu caminho, a minha jornada vitoriosa, e eu posso realizar muitas coisas que o diabo tem dito que eu não posso, mas eu posso. Que eu não sou capaz, mas eu sou, que terminou para mim, mas não terminou, que eu não posso evoluir, mas eu posso, que eu errei demais, não. E a Pedro é você, eu, todos nós que dependemos dessa misericórdia, desse encorajamento, desse amor, desse Senhor que vem e fala o nosso nome e diz: não terminou para você coisa nenhuma, levante-se e venha ter comigo, porque eu tenho muito com você e eu vou fazer. Vamos lá. Hoje se abre um portal. Vão, digam os discípulos dele a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia, lá vocês o verão.
como ele disse. Nós ainda vamos ver, estava sendo dito que eles iam ver o Senhor, eles iam ver a glória do Senhor. Então eu acredito que talvez o diabo tenha dito que você não vai ver o que você vai ver. E você vai ver muito, você vai ver o Senhor, a glória do Senhor, você vai viver experiências gloriosas com o Senhor, você pode recomeçar agora e viver coisas que para você até já estava, coisas que estavam acabadas, terminadas, que já havia findado, mas o Senhor está dizendo, não findou. Digam aos seus discípulos e a Pedro, Pedro é você, eu, todos nós que precisamos da misericórdia, estamos sendo encorajados a nos levantar agora e ir ao encontro do Senhor. Para um novo tempo, um novo começo. Eu sei que é um novo tempo, um novo começo. Então, se você está aí e você quer recomeçar, recomece agora. Recomece agora. Abra o teu coração para o Senhor e fale com Ele. Se você ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador, é a sua chance hoje. Se você está distante dEle, é a sua chance hoje. Vem aqui na frente. Você que quer receber o Senhor como seu Salvador. Você que quer recomeçar. Você que é o Pedro, que sabe que você é o Pedro, eu sou o Pedro. O Senhor está falando especificamente para mim, porque Ele não falou o nome dos outros discípulos. Ele falou o nome do Pedro. Então Pedro era o mais necessitado. Era o que se sentia acabado. Mas ali um portal se abriu. Para ele recomeçar. E um portal está se abrindo agora. Para você recomeçar. Eu vejo as pessoas chorando. E isso é maravilhoso, porque Pedro chorou amargamente. E você sabe por que ele chorou amargamente? Porque ele ficou com vergonha, porque ele ficou devastado por dentro. Mas ele se arrependeu. E quando a gente se arrepende, Deus pode fazer mais, porque ali parecia que havia terminado para Pedro. Pois, de repente, o nome dele foi o único a ser citado. Você que está no seu lugar e sente que está bem com o Senhor. Mas talvez seja um momento de você pedir ainda mais, Senhor, eu quero mais da sua presença, porque eu preciso prosperar no Senhor. Mas se você está aí e tem vivido espiritualmente devastado, é a tua chance. Vem à frente. Talvez você ainda não recebeu o Senhor como seu Salvador. Você não tem certeza da sua salvação. Você não tem certeza se o nome está escrito no livro da vida. Mas você pode receber Jesus como seu Salvador hoje. Você pode rasgar seu coração agora e receber o Senhor como seu Salvador. Sabe, quando a palavra vem, o coração está pronto. Quanto mais você resiste, mais ele endurece. Da próxima vez que a palavra vier, você vai estar mais duro. Seu coração vai estar mais rígido. Então, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureça mais. Antes de eu orar, eu estou esperando por alguém que ainda não decidiu se lançar no Senhor. Você não tem outro caminho. Não existe outra fonte de vida.
Só o Senhor salva e liberta. Esse mundo jaz no maligno. Olha para a destruição que está aí fora. O país está um caos, o mundo. O que esperar desse mundo? O pecado só cresce. O que é certo estão transformando em errado. A corrupção, a imoralidade. Você vê que cada dia até os cristãos estão se deixando levar. Não há esperança fora de Deus. Se você não se voltar para Deus, vai se voltar para quem? Nada pode preencher, nada pode sustentar, nada pode te acolher, nada pode te impedir de ir para o inferno. Nós só temos uma saída: nos voltarmos para o Senhor e nos curvarmos diante dEle com o coração quebrantado. Vamos, eu peço que toda a igreja se quebrante diante de Deus. Passa por esse portal e toma decisões. Chega! O Senhor está me chamando hoje. Não importa como eu tenho vivido mais, Ele está me dando uma chance hoje para eu recomeçar e viver uma vida diferente. Eu posso vencer. Ele está dizendo: e a Pedro? E a Pedro? A você, eu, todos nós que somos carentes do Senhor. Talvez você está aí e não tem certeza que o seu nome está no livro da vida. Você vai arriscar sair daqui sem ter certeza que o seu nome foi escrito no livro da vida? Você vai negar o Senhor? Será que o Senhor não está batendo, insistindo aí? Ele está batendo na porta do seu coração, dizendo: eu te amo, eu estou chamando por você, eu quero te salvar, eu tenho algo especial com você. Talvez a pessoa teme, ela fica: não, e se eu não conseguir? Você vai conseguir, porque o Senhor nos dá graça, Ele nos dá força, Ele nos ajuda a servi-lo, a obedecer, a vencer. Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos dá poder. Você não tem que se preocupar com isso. Tudo que tem que fazer é dar um passo de fé e se curvar diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, eu rasgo o meu coração. Eu rasgo o meu coração. Toda a igreja com a mão no coração, rasgando o coração diante do Senhor. E quem está aqui na frente, rasgue o seu coração, porque um portal foi aberto. E quem entrar por esse portal pode ainda viver coisas que parecia que estava perdido, que você não ia viver mais. Você vai. O Senhor está dizendo que você vai. E isso, quando o Senhor me deu essa palavra, meu coração transbordou. E a Pedro, apenas uma frase, ela é tão pequena, mas meu Deus, que grandiosidade, que poder há nisso. Diga a todos os discípulos e a Pedro. 3 dias depois, após ter cometido um pecado tão grande, achando que tudo estava acabado, mas agora o anjo falou o nome dele, deixando claro: não está acabado. Eu tenho muito com você. Eu vou realizar o que eu havia determinado. Sim, eu vou levantar a minha igreja. Sim, eu vou fazer coisas grandes. Sim, sim, sim. E Pedro pôde viver tudo e cumpriu com o destino dele plenamente. Plenamente. Ó Espírito Santo,
Eu tenho essas pessoas que vieram nesse altar, que te amam, essas pessoas que estão sedentas pelo Senhor, por isso elas vieram até aqui, elas se curvam diante do Senhor, elas se derramam diante do Senhor. É possível ver a dor do coração de cada uma, é possível ver, meu Deus, o quanto elas têm sido massacradas, Senhor, pela culpa, condenação, o quanto elas têm sido massacradas pela dor de ter te ferido. Mas nesse momento, Espírito Santo, o Senhor não manda uma palavra como essa por acaso. O Senhor mandou para elas, o Senhor mandou para mim, porque eu também preciso. Eu preciso dessa esperança, sempre poder ouvir, e a Pedro, saber que sempre há esperança. A gente pode se levantar, a gente pode recomeçar, a gente pode ir até o Senhor, a gente ainda pode, todos nós podemos. Oh Senhor, obrigada, meu Pai. Vai curando essas feridas, esses corações quebrados. Oh meu Deus, quebrantado significa quebrado, e o Pedro precisou ser quebrado. O Senhor, para chegar onde tinha que chegar, às vezes a gente precisa ser quebrado mesmo, precisamos disso, para chegarmos onde precisamos chegar. E eu oro nesse momento, para que cada um esteja atingindo, meu Deus, o propósito, chegando até o Senhor, se curvando diante do Senhor, se humilhando diante do Senhor, e que o Senhor venha curar corações, libertar, que essa culpa, essa condenação sejam arrancadas, que esse peso, essas algemas caiam por terra, que elas se sintam livres agora para recomeçar a vida e viver a grandiosidade do Senhor. Que elas estejam nesse momento atravessando o portal de um novo tempo, recomeçando a vida, em nome de Jesus. Diga isso para o Espírito Santo: eu estou atravessando o portal. Eu estou atravessando o portal. E eu vou recomeçar a minha vida. A partir de agora, eu vou deixar para trás essa velha criatura que já negou o Senhor de diversas vezes, que já entristeceu o Senhor de diversas vezes, mas acabou. O diabo, a partir de hoje, nunca mais terá poder de me acusar, me condenar. Dos meus pecados o Senhor não se lembra mais. Eu estou zerando a minha vida. Se o Senhor falou o nome do Pedro, Ele está falando o meu nome hoje. E eu estou recomeçando a minha vida. Eu vou viver de forma diferente. Adeus preguiça espiritual, inércia. Acabou a passividade espiritual. Esse pecado que tem dominado a minha vida acabou a partir de agora. Eu me lanço do Senhor. Eu me coloco diante do Senhor. E eu vou viver de forma diferente. Passa do teu sangue sobre cada um agora, Senhor. Queima do alto da cabeça, planta dos pés. E que todos recebam um renovo. Em nome de Jesus. Com a sua mão no coração, os olhos fechados, faça essa oração comigo agora. Diga: Senhor Jesus, perdoa as minhas falhas, os meus pecados. Me lava com teu sangue. Troca o meu coração. Me perdoa. Eu te confesso agora como meu Salvador. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. E eu estou passando por esse portal. Eu estou deixando o passado para trás. Eu sei que o Senhor está me dando uma nova chance. Uma nova oportunidade. E eu estou agarrando. E eu não vou deixá-la. Eu vou continuar nessa direção. E eu vou continuar vencendo. Eu sei que agora o Senhor vai poder fazer tudo que havia determinado para a minha vida. Eu tomo posse de paz, de um renovo, de cura agora. A minha vida espiritual, pela minha fé, está sendo curada. Eu fui perdoado, perdoada.
A partir desse momento, eu sou nova criatura. O diabo não tem poder sobre a minha vida. Nenhuma acusação, nem condenação tem poder sobre a minha vida. Eu sou livre. Eu te recebo como meu Salvador. E a pessoa que vai sair desse altar é uma pessoa restaurada, renovada, limpa, lavada e remida no teu sangue. Uma pessoa que vai viver com força, com paz, e vai seguir o caminho em vitória. E um dia vai andar em ruas de ouro. Porque eu sei que o meu nome está no livro da vida. E o Senhor me salvou. Eu te amo e agradeço. Obrigada, meu Pai, pela oportunidade que me deu. Muito obrigada. Levanta as tuas mãos ao céu e diga: Senhor, eu entreguei a minha vida nas suas mãos. Toma conta. Eu quero viver de forma diferente. Eu não vou me esquecer dessa reunião. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: eu sou o Pedro, Senhor, que está recebendo uma nova chance, uma nova oportunidade. O caminho foi aberto para mim, um caminho de vida. Eu sou o Pedro. Obrigada. Eu sei que Pedro ficou muito feliz, porque eu estou muito feliz. A oportunidade que ele teve mudou a vida dele. E essa oportunidade está mudando a minha vida. Obrigada, Jesus. Muito obrigada. Graças a Deus. Amém. Amém e amém.